Bem-vindos ao canal Produz. Hoje nosso tema é continuidade. No mundo dos negócios, sabemos que o maior desafio de uma empresa familiar não é apenas crescer, mas garantir que o legado passe de uma geração para outra com estratégia e profissionalismo. E para conhecer melhor sobre quais são os passos deste caminho, vamos encontrar com Priscila Nunes, presidente e cofundadora com vasta experiência em sucessão familiar e governança corporativa. Ela que vive o dia a dia do Grupo Planalto Tratores e agora auxilia tantas outras famílias a estruturarem o futuro, vai nos contar como transformar a história de uma família em um negócio perene, sustentável, com técnica, maturidade e resiliência. Fiquem comigo e não percam esse incrível episódio. E hoje a Produz chega em Goiânia, a belíssima capital do estado de Goiás e do agronegócio brasileiro. Já encontramos uma grande mulher que tem um legado muito especial. Eu posso chamá-la de amiga. Vamos falar de um assunto importantíssimo, profundo. Sucessão. Com vocês, Priscila Nunes, minha amiga Priscila Nunes. Que alegria e prazer enorme ter você aqui, Claudinha. Muito feliz mesmo, viu? Sabe que a gente já se conhece há muito tempo, né? Eu tenho um carinho, uma admiração por você enorme. Eu conheço um pouco a sua história, mas eu quero que você conte a sua história, como tudo começou para os nossos espectadores. Eu perdi meus pais muito jovens, né? Eu perdi meu pai, eu tinha 9 anos, que era o amor da minha vida. E aos 15 eu perco minha mãe. Isso te amadureceu? Muito. É até pesado o que eu vou te falar, Claudinha. Há um tempo atrás eu comentei até com uma amiga minha, falei, gente, eu acho que Deus faz as coisas tão certas. Eu acho que talvez se eu tivesse meus pais vivos, eu não seria o ser humano que eu sou hoje. Então assim, eu acho que foram as dores, os processos, entendeu? Que me fez crescer, me fez amadurecer e me fez ser um ser humano melhor. Imagina, primeira filha, primeira neta dos dois lados, então assim, eu tava assim, como se diz, a rainha de Sabá, né? Eu sei que foram momentos muito difíceis, né? Mas assim, superado, porque eu nunca vitimizei essa situação. Porque na minha vida eu sempre faço o seguinte, eu coloquei como meta assim, se eu tô com um problema, eu olho do lado, sempre tem um problema maior do que o meu. E se todo mundo começar a fazer isso, vê que a vida é muito mais simples e o problema é da forma que a gente enfrenta. Seguir em frente é mais fácil que andar para o lado. Com certeza. Como diz, o fundo do poço, ou é cola ou é mola. E para mim serviu como mola. Muitas pessoas, às vezes, olham e falam assim, ah não, ela fala, mas ela teve tudo. Não, a Priscila não teve tudo. A Priscila teve que conquistar tudo. Teve que conquistar a independência, o lugar que você está hoje, tudo isso você teve que conquistar. Porque as pessoas misturam muito posição financeira com posição, estratégia de negócio. Isso tudo você teve que conquistar, né? Com certeza, Claudinha. E quando eu fui morar com os meus avós maternos, meu avô era português, né? E por incrível que pareça, pro meu avô era o seguinte, mulher tinha que ser dona de casa e mãe. E eu pensava comigo, eu tinha uma necessidade tão grande de ser independente, tão grande, que eu não queria essa vida pra mim. Não imaginava essa vida pra mim. Tanto que eu fui morar com os meus avós aos 15. Quando foi aos 16, eu passo no vestibular para administração de empresas na PUC, né? Na época era católica. E aí eu falei, gente, vou estudar e já quero trabalhar. E fui conversar com meu avô. Meu avô, não, minha filha, vamos fazer o seguinte. Você forma, quando você formar, você vai para Planalto Máquinas. E eu falei, não, eu preciso começar, que eu quero vivenciar a teoria da prática, né? E aí eu lembro, ele tinha uma secretária que, por incrível, foi um grande anjo da minha vida, que foi a Sônia. Eu gosto sempre de falar da Sônia Indiara, foram os anjinhos da minha vida. E ele falava assim pra mim, não, faz o seguinte, quando a Sônia voltar de férias, você me fala que eu vou conversar com ela para ela começar a te ensinar algumas coisas. E essa Sônia, ela nunca chegava de férias. E foi indo, eu ligava. Aí quando um dia eu liguei e consegui falar com ela, ela falou, não, Priscila, eu já estou aqui. E eu pedi uma ajuda para minha avó. E por incrível que pareça, a minha avó foi uma grande incentivadora nesse movimento meu de trabalho, né? E ela conversou com ele e tudo, e eu fui.
E a Sônia foi uma pessoa que me ajudou muito. E aí começamos, eu fazer faculdade na parte da manhã e na parte da tarde eu ia. E eu falava, não, isso pra mim não dá. Eu preciso, tanto que eu comecei a dirigir, eu tinha já 14 anos. Eu fui precoce em tudo na vida. Tudo, né? Em tudo. Eu lembro, com 16 anos de idade, eu ia em reunião de escola dos meus irmãos, pra você ter noção. Então, assim, eu vejo a juventude de hoje, com 16, vejo meu sobrinho, eu falo, meu Deus, eu não vivi nada disso, sabe, assim, de adolescente. Eu vejo as meninas, às vezes, eu puxo pra shopping, festinha de 15 anos. Parece que isso foi algo que não pertenceu muito à minha vida. Uhum. Eu brinco e falo que agora eu vou curtir minha adolescência. Fiz meus 50, falei, não, agora são meus 15, me aguarde. E aí fiquei com a Sônia, e meu avô foi me deixando. E fui pra Indiara, que era uma gerente de planejamento que tinha, uma mulher muito sábia, que também foi uma pessoa assim, extraordinária na minha vida. E ela era gerente de planejamento e orçamento. E ela ia sair da Planalto Máquinas. Ela falou, Priscila, eu vou sair da Planalto Máquinas e quero que você fique no meu lugar. Eu, gente, como assim? Gente, eu não tinha dia nem hora, porque eu sou muito curiosa. Eu sou assim, pra mim tem que ser por quê e pra quê. Vambora, eu não tinha tempo. Eu era de dia, de noite, eu queria trabalhar, e meu sonho era ficar no lugar dela. E aí eu vi que o meu avô não queria muito, porque eu era muito jovem, então eu falei, esse lugar ele é seu. E eu lembro que teve um ocorrido que não foi muito legal no momento, né? E aí ela falou, eu fiquei um pouco triste com isso, ela me chamou, teve uma conversa que eu falei assim, não, você vai fazer o seguinte, você vai subir lá agora, no seu avô, e vai falar assim, olha, vô, você vai me dar 30 dias. Se eu não der conta de ficar no lugar da Indiara, tá tudo certo. Pode arrumar outra. Pode arrumar outra. Menina, parece que foi virada de chave na minha vida. Que ela me pegou chorando, eu tava com o olho inchado de chorar. Bem, ela falou tanta coisa dura pra mim. Eu falei, meu Deus, é isso aí. E aí e eu fui pegando e trabalhando. E parece que eu acho que o meu avô começou a perceber uma Priscila de muita curiosidade, de muita boa vontade e de muita vontade de acertar. Parece que quando tinha uns probleminhas, falava assim, minha filha, dá uma olhada naquele departamento ali pra mim. Ele sempre perguntava algumas coisas pra mim. E parece que eu era tão abençoada que a hora que eu ia no departamento, eu pegava alguma coisinha. Não, tava errado, eu pegava os trens errados. Olha que Deus foi bom pra mim. Até isso acontecia. Esse momento foi muito bacana e tudo. Eu fiquei, aprendi, trabalhei muito, gente. Muito, mas era muito prazeroso. Era muito, parece que eu tinha necessidade do reconhecimento do meu avô, sabe? Talvez até uma aprovação, assim, de falar, gente, eu sou capaz, eu consigo. Eu não quero ter uma história de ser uma mulher mãe, uma mulher dona de casa. Café das 5. Café das 5, não, essa história não me pertence. Eu quero ser uma mulher de sucesso. Eu tinha isso comigo, eu quero ser uma mulher, assim, que seja reconhecida pelo meu lado profissional. Tanto que o lado pessoal eu deixei muito de lado. E o meu foco era trabalho, trabalho, trabalho. Porque eu amo, eu acho que as pessoas... Eu amo o que eu fiz, o que eu faço. Eu acho que as pessoas, quando fazem com amor, tudo é diferente. Esse é o sucesso. Esse é o sucesso. E aí, tá. Aí passou um tempo na Planalto Máquinas e tudo. E o que eu percebia? Como eu já estava fazendo curso de administração e tudo, linkado com a Planalto, eu vi alguns erros que eu não gostaria de cometer na empresa, quando eu fosse administradora. Isso eu não vou fazer. Isso eu não quero fazer. Que eu acho que a empresa, essa questão de misturar família, misturar política, não funciona. Negócio tem que ser tratado como negócio. Passou uns anos, meu avô adquiriu a Planalto Indústria, onde meu tio já foi para a Planalto Indústria tocar, e o meu tio era muito comercial e tudo. E a Planalto Indústria estava passando assim, logo no começo era muito pepino, muito problema. E meu avô assim, escolhia os problemas bem grandes. Falava, Priscila, eu gostaria que você fosse para lá, ficar na administrativa e financeira. Gente, pense um mês de tristeza, de angústia, porque eu era apaixonada no agro. Eu era apaixonada pela Planalto Máquinas. Mas a Planalto Indústria foi um grande aprendizado para mim. Priscila, você tocou num assunto que eu quero frisar. E hoje tem muito mimimi. Você falou que você estava chorando antes de falar com o teu avô e ela foi dura com você. Uhum. Falta isso hoje para o jovem? Receber essa dureza como um processo de crescimento e não de encolhimento? É o que eu volto a falar para você. Talvez se os meus pais fossem vivos, eu não seria a pessoa que eu sou, porque foi forjada no cacete. Não teve alisamento, não, entendeu? Meu avô foi muito firme,
muito firme comigo, com meus irmãos, mas que foi muito bom. Os jovens de hoje, eles não têm condição de viver frustração. E se a gente não vive frustração, se a gente não vive problema... O não é necessário? O não é extremamente necessário. A frustração é extremamente necessária. E essa dureza toda, a perda dos seus pais, tudo que você viveu não te fez uma pessoa insensível, pelo contrário. Você tem toda a sensibilidade, mas você reconhece que o mundo ele é feito de razão e menos emoção. Como que começou essa sucessão do seu avô para você? Na verdade, eu não sei se chegou a ser uma sucessão assim. Eu acho que ele deveria até estar vivo para poder falar um pouco disso, né? Eu não sei se foi ele me colocando muito nos desafios, me colocando em momentos difíceis, me cobrando muito, que talvez o inconsciente dele tinha algo que eu poderia ser a pessoa que pudesse sucedê-lo, entendeu? Eu acredito que foi isso. E a minha vontade era muito grande, Claudinha. O amor pelo negócio era muito grande. Então, assim, eu acho que talvez seria bom. Os amigos falam, assim, falam, né, que ele falava muito de mim, que me admirava. Tanto que eu falo, gente, meu avô não me elogia, credo. Eu faço tanto, entendeu? Mas não tinha muito elogio. Naquela época não tinha muito essas coisas. Mas tudo que eu pedia pro meu avô em termos de conhecimento, de estudo. Tanto que a primeira MBA, né, que teve em Goiânia, pelo FRJ em Gestão Empresarial, eu fiz tudo que eu falava para ele. Eu era jovem, eu tinha 19 anos de idade, eu ia para curso em São Paulo, na Alameda Santos. Então, assim, e meu avô, olha que louco, né? Um homem português que não queria que eu trabalhasse, e depois ele me incentivava muito ao estudo, para São Paulo, Rio de Janeiro, tudo. Então, assim, ele me incentivou muito. Isso foi um desafio fácil? Tendo todo o apoio dele, foi um desafio fácil? No ambiente que o agro, naquela época, era um ambiente extremamente duro e masculino, e foi fácil romper essa... Claudinha, depois dessa bronca que eu levei da Indiara, acho que foi um momento que eu quis fazer um papelzinho de vítima, que ela bateu na mesa e ela falou muita coisa dura pra mim, que foi um aprendizado. Não existe nada fácil. Agora, a forma como eu encaro a dificuldade, que é a diferença. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Então, assim, eu sempre fui muito prática, objetiva, muito, muito. Eu nunca fiquei murmurando. Você não fica mastigando? Não, não fico, não. E foi incrível que eu sempre também investi muito nessa questão do autoconhecimento, que eu acho que é uma coisa muito importante que nós, como executivos, como empresários, nós precisamos ter esse autoconhecimento, que eu acho que faz uma grande diferença na vida da gente. Eu sempre gostei de fazer muita mentoria também com pessoas mais velhas, com pessoas de mais conhecimento, sempre foi meu alvo também. E eu lembro de uma pessoa também que foi um anjo na minha vida, que foi a Alessandra Luzini, que ela falava assim, Priscila, sabe o que eu mais admiro em você? A sua forma. Você chega aqui com um problema, no outro dia você dá uma virada assim, você tem uma adaptabilidade tão fácil que eu fico impressionada para poucos. Um problema que você já vê séries, no outro dia você já arruma uma alternativa para aquilo, já não lembra do problema mais, então acho que foi isso que eu fui, a vida foi acontecendo. E eu não fui vendo. As pessoas falam muito dessa questão, talvez, do preconceito. Eu, Priscila, não tive tempo para olhar para isso, tá, Claudinha? Mas eu sou uma pessoa que adoro trabalhar com mulher. Sou extremamente grata pelo time que eu tenho hoje. Nós temos o nosso radar, que hoje o time da Planalto Tratores tem que ter, no mínimo, 30% do quadro dos colaboradores de mulheres. E como que foi, Priscila, a transição Planalto Máquinas para a Planalto Tratores, que hoje é? Como foi a história de lá para cá? Com a minha ida para Planalto Indústria, aí eu me afastei, né, da Planalto Máquinas e fui focar na indústria, porque era uma, como que se diz, era um filho que estava, né, começando e tudo, com vários problemas de estruturação e tudo. Quando meu avô me convida até para fazer uma auditoria numa filial, eu fui, fiz o levantamento, peguei algumas coisas para ele, que para ele era
desconhecido, levantei, ele me chamou, convidou para voltar, para ajudá-lo, que eu ficasse meio período em um e meio período na outra. E quando eu volto, a Planalto já estava numa situação bem complicada, sabe? Estava numa fase assim, de declínio, eu vou muito doente, muito cansado. Ele já estava bem cansado do negócio. E eu sempre muito apaixonada e tudo, fiz o convite para o meu tio para a gente fundar, conseguir a concessão da Valtra para Planalto Tratores. E quando foi em 2005, nós conseguimos a concessão da Valtra para Planalto Tratores. E foi uma alegria muito grande. E aí nós iniciamos em 2005, né? Fizemos todo esse movimento e meu avô com o falecimento do meu avô, a Planalto Máquinas foi junto com ele, né? E a Planalto, por isso que as pessoas às vezes misturam, né? A Planalto Máquinas, um braço forte ao seu serviço, né? Mas a Planalto Tratores foi fundada por mim e pelo meu tio. Acho que todo goiano cresceu ouvindo isso, né? É verdade, é bem esse conhecido. bordão. E a Planalto Máquinas é de 1961. Isso começou com você e com seu tio? Comigo, com e meu com tio. Seus irmãos? Não, meus irmãos começou em 2008. Nós fundamos a Planalto Tratores em 2005. Meu avô falece em 2005. Passa um tempo, a gente começa a ter alguns contratempos, a questão de pensamentos, de ideais, do que eu acreditava de ser uma empresa. E a gente começou num conceitos, talvez, a forma de liderar, a gente não tava dando certo. E quando foi em 2008, a gente resolve, né, desfazer essa sociedade, quando eu compro a parte dele, em 2008, né? E aí, tá aqui depois para vocês filmarem, que o sonho realizado. Isso é a parte que você pagou para ele. Fora muita coisa, assim, de abrir mão por um projeto, um ideal de vida. E em 2008 meus irmãos entram, que eu acho que eu tinha muito sonho, né? Eu tenho certeza que eu tinha um sonho dos meus irmãos virem trabalhar comigo. Você foi meio mãe deles? Totalmente. Tanto que eu trabalhei muito para deixar de ser mãe e ser irmã. Eu precisava. E como que foi essa gestão? Porque aí você viveu toda essa história do crescimento do agro. Foi quando tudo começou, a modernidade, a tecnologia das máquinas, essa mudança toda. A Planalto passou a ser uma empresa, uma das principais concessionárias Valtra do país. Como você se viu nesse papel de ter sido uma gestora que participou de tudo isso, participa até hoje? Ô, Claudinho, eu passei momentos de muita dificuldade, assim. Se você perguntar para mim, olhar para trás, por isso que eu faço um convite para as pessoas, que a gente precisa da profissionalização, da formalização, porque assim, eu passei muita dificuldade financeira com esse movimento, muita dificuldade financeira. Foi muito difícil, mas eu sempre falo, a minha vontade, eu não olhei para a minha vontade de acertar era que eu ia dar certo. Eu nem pensava. Tanto que quando a gente resolveu fazer isso, que homologamos isso, que eu cheguei no contador, ele falou, não, você não fez isso. Você não vai dar conta de pagar nunca isso. E foi quando estourou o problema dos Estados Unidos, a bolha dos Estados Unidos, 2008. Nossa, crise americana. Crise americana. Eu nem olhei, eu tinha certeza absoluta que eu ia conseguir. Grandes multinacionais quebrando, fechando loucura. Tudo. Então, assim, eu tive grandes pares, eu tive grandes pessoas que trabalharam comigo, assim, que fizeram parte, sabe, dessa história minha. Meus irmãos vieram agregar comigo. Então, assim, se você falar assim pra mim, Priscila, foi anos mais de lutas foram muito mais de lutas do que de vitória. Mas eu sempre falo que quanto maior a luta, maior a vitória. E hoje poder comemorar Dealer, primeiro lugar Brasil, 24, e quem sabe 25, é uma grande alegria. É um orgulho muito grande, para assim, tudo valeu a pena. Tudo valeu a pena. Priscila, você está na presidência do conselho. Isso. O Eneir está como CEO. Como que você conseguiu abrir mão de estar aqui diariamente, sendo você uma apaixonada, porque eu acredito que a Planalto é a sua casa, né? Você respira isso aqui. Na verdade, eu trabalhei a Planalto, porque na verdade não foi nenhuma casa. A Planalto foi um filho que eu gerei. Para quem não sabe, eu não tive filhos, né? Filhos naturais, né? Mas a Planalto foi um filho que eu gerei. Então, assim, a paixão era muito grande. Viver no negócio no dia a dia era algo, assim, muito prazeroso. E aí eu peguei e tem mais ou menos uns 7 anos.
eu comecei, 7 anos, acho que tem uns 10 anos que eu comecei a participar da HSM, que foi uma fase muito bacana, que é um evento que acontece em São Paulo, de os grandes mentores aí no mundo inteiro, o que tem de inovação, de melhorias, de RH, de tudo, e fui me aprimorando em relação a isso, assim, para ver. Aí veio a questão também de eu me aprimorar na questão de entender um pouco como que funciona essa questão de governança, como que isso acontece, né? Aí veio a questão do conselho. Mas tem, Cláudia, mais ou menos uns 5 anos que eu venho me preparando. Hoje eu não estou na Planalto todos os dias, mas a gente colocou um grupo de pessoas que a gente acredita e que também a gente conseguiu passar esse amor por eles. Porque eu não tenho como ir para uma presidência de um conselho, estar num conselho, sendo que a minha base não me passa confiança, não me passa essa credibilidade, que as informações são corretas, que as melhores decisões a serem tomadas, eu estou com dados fidedignos. Porque o que eu lembro muito do meu avô, e eu volto, porque como eu sempre fui muito centralizadora, né? E hoje, às vezes, eu saindo de cena, de não viver a operação, tanto que eu tô mais inteligente e mais estratégica. E o meu avô usava um ditado Ver de fora, toda a ver de estrutura. fora. E falar assim, meu avô falava muito um ditado que eu acho super interessante. Gente, guardem isso. Tem uns jargões que ele falava que não devem ser esquecidos. Às vezes, a gente segura as formiguinhas e solta os elefantes. O que acontecia? Eu estava aqui no dia a dia, olhando bobeirinha, sabe, uma despesa pequenininha, mas às vezes eu estava perdendo uma margem do negócio, que eu não estava olhando direito as minhas margens, eu não estava olhando uma coisa que estava no meu estoque sem girar muito tempo. Então, assim, são coisas que você, quando vai para um lado estratégico, você começa a ter tempo de pensar e analisar os dados. Eu não tinha tempo disso. De verdadeiramente enxergar. Enxergar um negócio de uma forma mais macro. Então, hoje, a Priscila, ela tem tempo de pensar. Pensar um negócio de uma forma maior. Porque você carregar a gente aqui do Goiás, ganhar primeiro lugar no Brasil, gente, é muita alegria. É muita alegria. Então, assim, hoje, ser referência nacional me enche de orgulho. Houve algum momento que você teve medo? Não. Você tem uma palavra que eu não tenho medo. A maior sustentação da Priscila é a fé? É a fé. Eu não tenho medo. Eu confesso para vocês que algumas vezes eu senti cansada, mas o medo não. Priscila, você falou eu, o Eneil e o Marquinhos. O Thiago não está mais no grupo. Não, o Thiago não. Quando foi em 2017, né, o Thiago vem para 2008, entra com o Marquinhos para cá. Em 2016, por incrível que pareça, como eu acho que empresa tem que ser uma coisa muito profissional, a gente começou a criar o termo de acordo de sócios. E a gente trouxe uma empresa de consultoria para cá e começamos a falar muito sobre isso. E eu tinha comigo o seguinte, aqui não tem parente que entra sem conhecimento, sem perfil. Aqui é o seguinte, eu e o Mark, nós não temos filhos, o Thiago tem filho, então suas filhas vão estudar, vão para o mercado, se prepararem. Quando elas estiverem prontas, elas passam por processo de recrutamento, seleção, tudo certinho. Se tiverem vontade de vir, está aberto, mas todo um processo. Então, um dos motivos também que foi a discussão do Thiago sair da empresa foi esse. Foi a questão de eu achar que essa questão de ser é muito diferente do sucessor do herdeiro, né? Então, eu acho que essa mistura, ela tem que ficar mais clara para as pessoas. Eu sempre falo que essa questão a gente tem que ter muito cuidado, porque, na verdade, o desejo não é só de um, ele tem que ser dos dois. Ele tem que ser do sucedido e do sucessor. Porque não adianta o sucessor, o cara que está passando o bastão, queira que aquele filho seja. Às vezes ele não quer. Não vai dar certo, Claudinha. Tem que ser conjunto. Tem que ser algo que os dois queiram muito. E paixão pelo que faz. Amar o que faz. O que você faz a diferença de herdeiro e sucessor? O herdeiro ele só olha pro final do mês que ele vai ganhar de retorno. O sucessor não. Ele tem paixão, ele tem propósito. Ele quer construir. Ele quer construir, ele quer deixar um legado. A sucessão é algo muito sério. E a Produz, desde os primeiros episódios, a gente tem tocado sobre sucessão e herdeiro. E uma das coisas que eu vejo é que o Brasil ainda está muito atrasado na questão sucessão. Porque uma das sucessões mais difíceis de acontecer hoje está no agro, né?
Gente, esse assunto, Claudinha, ele é necessário. E as pessoas me questionam muito, Conversa difícil? Não. As pessoas têm muita dificuldade de falar em coisas difíceis, mas são necessárias. Empresa familiar, ela tem 3 estágios, para quem não sabe. Ou ela já brigou, ou ela tá brigando, ou ela vai brigar. Então, é um momento importante quando tá tudo bem. Vamos fazer as coisas enquanto tá tudo ótimo. E por que eu trouxe isso? As pessoas me questionaram muito quando eu montei o escritório para falar muito como foco, como sucessão. Eu quis falar porque eu falava assim, gente, o que eu passei nesses processos todos, porque foram 3 processos muito complicados, muito sofridos. E que tem como a gente fazer isso de uma forma mais leve, mais profissional. Nós temos pessoas capazes de fazer isso. Nós temos mentores, mediadores, mas tem que ser falado. Porque as pessoas têm dificuldade de falar em coisas difíceis. E é necessário. Então, assim, eu quero passar a experiência que eu tive, Claudinha. Porque, assim, foi muito sofrido, foi muito difícil. E talvez, com a experiência que eu vivi na pele, eu gostaria de passar para as pessoas o que tem condição de ser passado e ser menos doído. E que as famílias, elas também não sofram tanto com isso. As empresas não sofram tanto com isso. Possa passar por esse processo de uma forma mais leve. Mais leve. Olhando para o lado mais profissional Isso. e não emocional. Né? 100%. Porque a hora que entra com a família, é muita emoção envolvida. E a empresa, o CNPJ, não dá conta de emoção. Eu queria tanto, desde o início, contar a história da Priscila, porque para mim ela é um exemplo, não só de amizade, né? Uma mulher autêntica, sincera e uma grande amiga. Então eu falei, eu vou contar a história dela, eu quero contar. E a gente já falou um pouquinho com ela sobre tudo como começou, e eu quero ouvir de você, porque eu sei que hoje você é o CEO da empresa, sim, né? É o marido dela, mas você conheceu lá atrás como tudo começou. Conta um pouquinho como que foi ver o crescimento da Priscila, não só como profissional, mas como pessoa. Bom, falar da Priscila é muito fácil, porque conviver com a Priscila é extraordinário. Quando eu vim para Planalto, em 2013, eu já atuava no segmento alimentício, mas não tinha essa visão e essa estrutura toda que existe hoje no agronegócio. Uhum. Até então, eu trabalhei na Nestlé por 13 anos e foi uma experiência extraordinária. Quando eu vim para Planalto, encontrei aqui uma empresa familiar gerida por uma mulher, onde a mulher tem acesso a todos os departamentos com essa energia fora de série, né? Me contagiou desde o começo. E dura, né? Firme, muito firme. E aí, com o tempo foi passando, eu fui entendendo melhor a filosofia de trabalho, mas uma coisa me chamou muita atenção, essa energia positiva que ela tem. Isso contagia o ambiente, eu fico impressionado. Os anos foram passando, a gente foi se conhecendo mais, foi desafiador para mim, porque eu vinha de uma empresa onde os processos, né, eram muito bem desenhados. Eu vim para Planalto, uma empresa familiar, onde eram 3 irmãos, e que eles realmente entravam nos departamentos, falavam diretamente com os clientes, sabe? E aquilo eu fiquei um pouco assustado. Mas o tempo foi passando, eu fui implantando algumas coisas aqui dentro da empresa, e hoje, né, depois de 13 anos, eu posso dizer com propriedade que valeu muito a pena. Uhum. E conviver com a Priscila diariamente é algo extraordinário. Hoje a Planalto é uma das principais concessionárias da marca Valtra de todo o país. Ela atende bem o centro-oeste brasileiro, né? Tocantins e Goiás. Bom, a Planalto, quando a gente implantou a governança, né, da estratégia dentro, nós optamos por 3 indicadores que são 3 pilares extremamente estratégicos para nós. O sucesso do acionista, o sucesso do colaborador e, no centro, o sucesso do cliente. Quando a gente fez esse desenho,
A Priscila até me questionou, mas me fala sobre isso, sobre essa questão do sucesso do acionista. Por mais que o acionista, hoje o empresário, tenha amor pelo negócio, ele tem que ser rentável. Sim. Entendeu? E aí a gente colocou no lado direito, ali dentro dos nossos pilares, sucesso do colaborador. E eu me incluo nisso, porque eu vim da base, né? A Planalto não é uma empresa que foi feita somente para apresentações e PowerPoint ou coisa. E um dos fatores que credenciou a Planalto a ser referência hoje no Brasil, foi justamente os processos. Hoje nós temos processos muito bem desenhados, e nos credenciou também para essa ida para a expansão para o Tocantins. Pra você ter uma noção, são 3 indicadores que são extremamente sérios, que a gente leva muito a sério aqui na empresa. NPS, que é como os clientes, os produtores enxergam a Planalto. Chegamos no ápice esse ano, chegamos em 89,9 pontos. Isso é nível Toyota, a gente até brinca internamente. Outro é a market share, ou seja, a participação da Planalto dentro da área de atuação. Nós chegamos a um índice extraordinário de 24,1%, ou seja, a cada 100 tratores que entram na nossa área de atuação, que são 119 municípios, 24,1 foi Valtra. Olha que números Esse indicador, fantásticos. só para você ter uma noção, esse indicador, hoje a Valtra está lutando e trabalhando muito para chegar em 14. Ou seja, nós praticamente estamos fazendo quase o dobro que a fábrica, a própria marca faz, né? E o terceiro indicador, que é muito importante para nós, é o nosso índice de treinamentos. A Planalto esse ano chegou em 95,6, ou seja, nós praticamente treinamos quase 100% da nossa equipe comercial. Então isso são 3 indicadores muito importantes para nós. E tem feito toda a diferença. Eu te falo assim, em 2022 fomos terceiro lugar no ranking, 2023 fomos segundo lugar e 2024 fomos primeiro. E acabamos de receber, até a Priscila queria até soltar foguetes, né? Que recebemos o extrato agora de 2025 também em primeiro lugar. Que maravilha, Falta parabéns. só a parte oficial, mas assim, já veio o primeiro extrato e a Planalto continua em primeiro lugar no Brasil. Eu sempre vi a Priscila muito forte, muito. Independentemente do cenário de mercado ou da própria composição interna, essa questão da transição, né, do irmão também, da saída do irmão caçula, eu sempre vi a Priscila muito forte, muito forte. Mas eu confesso para você que talvez deixar essa coisa do dia a dia, eu penso que ela sentiu um pouco. Muita gente fala sobre, porque a mulher, preconceitos e tal. De verdade, Claudinha, a Priscila nunca olhou para isso. Ela não gosta desse tema, né? Se você perguntar isso para ela, ela vai dizer para você que ela não viu. Mas claro, sempre tem aquela coisa, por exemplo, eu tive preconceito quando eu vim para Planalto, porque eu era de outro segmento. Então as pessoas falam, peraí, tudo bem, ele era gerente, ele era um líder e tal, mas aqui é diferente. O que ele entende de máquinas? O cenário é diferente, o mercado é diferente e tal. Eu tive essa situação, mas eu confesso que da Priscila sempre eu vi um olhar de admiração. O tema hoje desse nosso episódio, né, lógico que a Produz, ela trata o agro, mas a gente quis abordar muito a sucessão. Sim. E é importante porque a Priscila, ela viveu cada dia de uma sucessão e ela superou. Então, eu vejo que você está contando aqui e aí ela está passando isso. Ela viveu isso e agora está passando. Por isso foi essa pergunta. Você desagarrar um pouquinho daquilo que você não consegue viver sem, né? Eu acho que talvez aí tenha sido a maior dificuldade para ela. E talvez, em algum momento, ela tendo o profissional, o Eneir aqui, né? Talvez com a seriedade, o trabalho que ela viu, né? Ela vivenciou isso, essa transformação comigo. Eu te falo que tudo isso aconteceu, eu não fiz nada sozinho, nada foi com varinha de condão, foi com muita transpiração. Mas se ela, o Marquinho, o próprio Thiago não tivesse, de uma certa forma, deixado eu atuar dessa forma, talvez isso não aconteceria tanto, tá? Mas assim, eu confesso que tendo ela como líder, o Marquinho, que eu fico impressionado
com a sinergia que existe entre os dois. O olhar que um tem pelo outro, sabe? E também pelo Thiago. Claro, o Thiago hoje não está na sociedade, né? Mas é algo muito, muito... É de chamar a atenção mesmo, sabe? Essa coisa do respeito, do carinho. E a gente percebe a liderança que ela tem. Tem algum projeto que a Planalto tem nos próximos meses para apresentar que a gente pode soltar aí agora, falar de algum projeto para ajudar esse setor que está gemendo? Dentro do nosso projeto para 2026, nós temos a consolidação do Tocantins. Eu te falo assim com muita propriedade, eu estive já por várias vezes, eu vejo o estado do Tocantins com muita oportunidade. Uma grande fronteira. A Priscila fala que Tocantins é o Goiás de antigamente, né? Então muita coisa para acontecer. E a cereja do bolo para Planalto 2026-27 com certeza vai ser a marca Fendt, que além de ser distribuidores Valtra, nós assumimos então a distribuição da Fendt no Tocantins, que é uma marca alemã, é uma empresa que é muito séria, é do grupo AGCO também, e pode escrever aí, a Fendt vai ser a bola da vez. E a Planalto vai estar à frente. E a Planalto vai se consolidar com certeza com essa parceria. E recentemente eu estive com o diretor-geral da Valtra e ele falou, Fenir, se prepare, porque a Planalto está apenas no começo. Nós temos grandes oportunidades ainda para a gente sentar e discutir de grandes projetos. Eu não sei se chegou até você, mas esse ano passado, o estado de Goiás foi o primeiro no Brasil em produtividade. Ou seja, o produtor goiano sabe trabalhar, ele trabalha com eficiência, sabe? Sem tirar a paixão, né? E essa coisa de acreditar. Então, tudo vai passar e grandes coisas estão por vir. Thiago, você não está mais na empresa, né? Mas você conviveu toda essa estrutura de tempo com a Priscila aqui dentro, né? Essa gestão dela, que você é o caçula, né? Isso. Conta pra nós como que foi viver essa gestão, mas conta tudo, tá? Bem, Cláudia, a Priscila a gente perdeu os pais muito cedo, né? Minha mãe eu tinha 9 anos, meu pai eu tinha 3. Então, até hoje ela chama a gente dos meninos, né? Tem uma época que a gente até discutiu, que eu falei, Priscila, não é os meninos mais. Antigamente eram nós 3, hoje eu sou pai, eu sou marido, eu sou... Ela até achou ruim, mas depois ela entendeu. Então, a Priscila desde pequena abraçou a gente praticamente como filho, né? E a gente vem acompanhando aí. A trajetória é bem longa, desde pequena a gente acompanhando, meu avô na fazenda, na Planalto. E é isso, Cláudia, a gente está desde o início junto. A parte pecuária, vocês também... Mais meu irmão. Mais o seu irmão. Eu ia acompanhar meu avô, que final de semana minha mãe largava a gente lá na minha avó e a gente acabava indo com meu avô. Mas quem gostava mesmo era meu irmão. E o seu avô preparou ela para tomar frente de tudo isso? Foi a única, né? Mulher da família que ele aceitou estar no negócio, né? Porque existia um certo impedimento de que mulher não podia estar à frente dos negócios? Eu acho que a Priscila, desde nova, engraçado, eu acho que criou um bloqueio na minha cabeça, eu não lembro nada da minha mãe. Mas eu lembro da Priscila muito nova fazer supermercado, o restaurante da minha mãe. A gente sempre gostava de ir com ela, que aí a gente aproveitava, pegava as coisas no meio das compras, ia. E a Priscila sempre foi mais atirada, pegava, enfrentava as coisas, ia. Eu acho que devagarzinho ela foi mostrando pro meu avô que podia fazer diferente. Tiago, você acredita que com a perda dos seus pais, a Priscila ela se posicionou como mãe de vocês dois? Certeza absoluta. Por isso que ela chamava a gente dos meninos, né? Isso amadureceu muito ela e talvez foi o que causou essa um pouco dureza dela, porque ela é firme nos negócios, dura, mas a gente sabe que ela é um coração enorme. Mas você acredita que ela não viveu aquele luto e para ser mãe de vocês dois? Eu acho.
que ela descobriu muita coisa para assumir uma responsabilidade muito grande, muito nova, né? E viver hoje esses anos todos de Planalto, o que você fala da gestão dela? A Priscila é um exemplo para todos nós, né? Ela, como a única mulher da família a estar no negócio e assumir e estar onde ela está hoje, foi 100% mérito dela, o esforço dela e dedicação dela. Hoje é um exemplo para mim. Mas você não está na empresa hoje? Não, nós separamos em 2018. 2018 nós separamos. Na verdade, em 2010 nós montamos uma empresa que eu, na época minha de Planalto, sempre mexi na área de peças. Certo. Sempre gostei muito. E surgiu uma oportunidade de a gente montar um negócio. Na verdade, eu queria trazer uma pessoa para trabalhar comigo aqui na área de peças. E fui para a China desenvolver produto. E quando eu cheguei e queria trazer esse rapaz, falei, não, pode pedir conta aí, vem para cá. Ele falou, não, infelizmente eu pedi conta, eu vou montar meu negócio. Eu falei, eu não sou seu sócio. Aí eu conversei com a Priscila, com o Marquinhos, não vou mexer com isso, tem mais negócio. Eu falei, não. Ela falou, não, se você quiser, você vai. Eu falei, não tem isso não, a gente é nós três. Aí acabou que deu certo, a gente montou. E passou 4 anos, nós montamos também a Planalto Componentes, que é onde eu estou até hoje, na Esfera e na Planalto. E montamos a empresa aqui dentro da Planalto. E logo a gente teve que desvincular para não vincular a concessionária com distribuidora de peça. Nossa história foi essa, montamos as 2 empresas, até num ponto que eu fui tomar conta das 2 empresas que era nossa, e o Marquinhos e a Priscila ficou aqui. E veio um momento de mercado estável demais, até num ponto que a Priscila virou e falou assim, agora não tem jeito não. Você toma conta lá, você tira seu salário de lá e a gente vamos aqui, não vamos ter que fechar a despesa. E se vira, tipo assim, se vira. Tiago, e como que era, né, aceitar decisões vindo dela? Eu sempre fui mais galudinho, né? Eu falo que a vida me ensinou muito. Eu falo, antes eu era muito explosivo. Ela até fala que eu era o revoltado, que eu era explosivo demais, que a gente brigava, tinha muito choque, nós 2. E foi muito importante para mim esse momento que ela decidiu. Falou, não, se vira para lá e vamos tocar, vamos ver o que dá. E eu falei, não, infelizmente não tem como ser assim. Eu tenho 2 filhas, tenho uma casa e a retirada de lá é 30% do que a gente tira daqui, né? Não tem jeito, se vira. Então foi realmente a virada de chave que hoje eu falo para ela, o tanto que foi importante esse se vira. Ela ter sido dura. Ela ter sido dura. Esse para mim foi o ponto-chave que eu agradeço eternamente. Hoje eu falo para ela, obrigado por você ter feito isso lá atrás comigo. Porque querendo ou não, eu tinha uma zona de conforto muito grande, né? Planalto é uma empresa do tamanho que é, a estrutura que tem, e as outras eram empresas mais pequenas, tinha poucos anos ainda. Mas graças a Deus deu tudo certo. Deixa pra gente uma mensagem, então, para Priscila, para os colaboradores, né, que foi essa empresa que você cresceu aqui dentro, né? E deixa uma mensagem para nós. Eu falo que falar da Priscila é muito difícil, porque até dá um nó na garganta. Que ela não é irmã, só irmã. Ela é mãe, irmã, companheira, amiga. E hoje, a amizade que a gente tem, eu falo que a gente é um tripé. Que não tem como tirar um pé aqui que cai. Então hoje a base nossa, nós 3, é muito forte. Dizer o quanto eu amo ela, o quanto eu vejo a paixão dela pelo negócio, pela garra, determinação que ela tem. Marquinhos, conta para nós como que foi essa infância, essa adolescência, tendo a Priscila um pouco como mãezona. Nós perdemos os pais muito jovem, né? Eu tinha 8 anos, minha mãe 14. Eu comecei a trabalhar na Planalto com 13 anos, na oficina. Na época, a matriz era na Independência, né? Você já trabalhava? Já trabalhava. E na oficina, desmontando o trator e lavando peça. Então, eu estudava de manhã, na parte da tarde, eu ia para Planalto com meu avô, né? Nessa época já estava morando com ele. E ele me levava. Porém, me levava para o trabalho. Para voltar, nem sempre ele estava lá. Então eu tinha que voltar às 18 horas, ônibus lotado, jalecão, guarda-pó, né? Uns conhecem com guarda-pó, outros jaleco.
sujo de graxa e óleo diesel, fedendo. E na época, para mim, ficava meio assim, não, mas como é que eu vou, né, voltando de ônibus cheio, fedendo, com guarda-pó e tal, se encontrar algum conhecido, algum amigo. Então, normalmente o jovem tem muito disso, né? Ele não quer estar se apresentando daquela forma. Mas para mim foi muito importante, e a Priscila, a gente sempre teve uma relação que eu falo que eu não conheço outros irmãos que têm a relação que eu tenho com ela. Em função das perdas que a gente teve, a gente se aproximou ainda mais, e a gente sempre foi muito cúmplice um do outro, e no trabalho um sempre apoiando no outro, ajudando o outro, sugerindo. Na vida, né? Na vida, no trabalho, no dia a dia, e um protegendo muito o outro. Então, assim, isso foi uma marca muito importante para nós, como pessoa e como profissional também. Qual gestão foi mais dura? Seu Alberto ou Priscila? Eu acredito que o meu avô, porque o meu avô ele não era muito de falar. Ele deixava você, às vezes, apanhar e depois ele apontava o erro. A Priscila não, a Priscila ela direciona, ela faz você pensar, você faz uma pergunta para ela te devolve para você pensar. Com outra pergunta. Com outra pergunta, e eu vejo que isso na liderança de hoje, isso é fundamental. E ela tem uma liderança nata, e ela tem uma coisa que eu acho que é ímpar, ela tem uma energia, uma positividade, que quem está próximo dela, ela consegue tirar qualquer negativismo. Que transfere. Ela consegue transferir isso, e ela consegue te dar uma vontade de querer fazer aquilo, de passar aqueles obstáculos. Então isso eu acho que é uma característica dela que é muito importante. E ela sempre foi disso, de orientar, de dar conselho, de desenvolver, e uma pessoa de uma comunicação muito fácil, muito boa e muito simples também. Muito simples, né? Eu ia dizer isso, muito simples, né? Aqui é uma empresa, a gente estava falando com o Eneir, aqui é uma empresa familiar, mas é uma grande empresa, e que todos, parece que a gente está dentro de uma grande família, né? A simplicidade com que vocês falam, o carinho com que vocês tratam os colaboradores, tudo isso é fruto da gestão dela? Eu acredito que a mulher ela tem isso mais forte do que o homem. A mulher ela tem uma sensibilidade maior e uma facilidade de algumas habilidades maior do que o homem, mas isso é muito a marca da Priscila. E a gente tem, e aí eu acho que nós dois, a gente tem muito a questão de uma coisa que no meio empresarial ele não é tão comum, que se chama humildade. E a humildade de saber que o maior patrimônio que a gente tem não é onde a gente está. São as pessoas que realmente fazem acontecer o dia a dia. E a forma que a gente trata as pessoas como familiares, eu acho que esse é um grande diferencial da Planalto. Você vê a Priscila como uma empresária, uma irmã, mas uma grande mãe sua também? Eu acho que ela assumiu um pouco esse papel aí depois das perdas que a gente teve, e por ela ser a irmã mais velha, a gente acaba tendo essa referência. E as perdas, como aconteceram muito prematuras, a gente normalmente busca uma referência, principalmente aí na adolescência, e ela meio que assumiu esse papel. Ela sempre foi muito protetora, muito mãezona, né? E ela traz isso um pouco aqui para o profissional. Então ela é um pouco assim do colaborador. Então se ele está com um problema com a família, ela traz para discutir, para resolver, porque isso reflete no dia a dia dele, na produtividade dele. Então ela traz muito isso, e que hoje eu acredito que é uma das habilidades que todo gestor precisa de ter, todo líder. Na verdade, todo gestor não, porque tem muitos gestores que não é líder. Ser humano. É o ser humano, você entender e saber que as pessoas são movidas a sentimentos. Você está lidando com pessoas. Está lidando com pessoas que são movidas a sentimentos, e que um dia ela está bem e o outro ela não está. Então, como é que você lida com isso no dia a dia? E isso ela tem essa habilidade que é para poucos líderes. Ô Marquinhos, como que foi essa transição do seu avô para a Priscila? Ela começou na Planalto já... Na época do meu avô ainda, ela começou como meio que secretária da secretária do meu avô.
E meu avô sempre foi muito machista, era uma coisa que inicialmente ele não queria, né? E a Priscila teve que, em função do machismo, ela teve que realmente provar capacidade e competência sozinha. Então, e aí ela foi conquistando o espaço dela. De acordo com o tempo, ela foi demonstrando que ela era capaz, e ela sempre foi muito, muito forte, muito corajosa, ela ia, levava as coisas, ela pegava, e ela aprofunda muito naquilo que ela quer aprender, que ela quer conhecer, ela aprofundava naquilo ali, já levava alguma solução, então ela foi sempre muito focada em resultados. E aí, como a Priscila, ela sempre foi muito dedicada, ela sempre foi muito habilidosa, e ela sempre pegou uma coisa e ela aprofunda na informação, ela usou essa estratégia para conquistar e dar segurança para o meu avô. Acho que para conquistar a segurança, a autonomia, né? E então ela estudava aquela informação, ela aprofundava, ela trazia alternativas para poder entregar o resultado. Então, como ele olhava muito isso, então ela teve meio que uma dupla dificuldade por ser mulher, né? E por ser uma pessoa que ele, teoricamente, inicialmente, ele não queria que ela fizesse parte da estrutura. Não era isso que ele queria. Então, foi muito difícil para ela. Ela teve que realmente rebolar. Marquinhos, você teve durante muito tempo na diretoria comercial do grupo, né? E agora você está como vice-presidente. Conta para nós como que é estar dentro de uma empresa com um potencial tão importante, tanto para a pecuária como a agricultura, e vivendo a evolução tecnológica das máquinas e de vários ciclos do agronegócio brasileiro. A Planalto, assim como é uma empresa familiar, né, assim como grande parte das empresas no mundo, a gente sempre, eu e a Priscila, a gente sempre foi muito dentro da operação. E eu acredito que isso é muito importante, principalmente para você criar uma segurança junto ao mercado maior, porque você tem uma empresa familiar que os donos estão dentro da operação e que estão preocupados com a marca e com a qualidade e com a experiência do cliente. Então a gente sempre prezou muito por isso. E como a gente tem um relacionamento muito grande com o mercado, a gente tem um compromisso ainda maior na entrega dessa qualidade. Então isso foi importante aí no desenvolvimento das pessoas. A gente trouxe isso para dentro da cultura da empresa, o quanto era importante a questão do bom relacionamento interno e o bom relacionamento com o mercado também. E hoje você pega, hoje é muito forte na cultura da Planalto. E é lógico que você vai crescendo ao longo do tempo, você não consegue estar em todos os lugares, você está em todas as negociações, então são fases que a empresa vai vivendo. Como diretor, como diretor comercial, eu acho que já estava numa fase quase que de transição, eu comecei a visitar os grandes grupos, porque os clientes, quando ele tem o dono junto, visitando, e aí eu como produtor rural, como zootecnista, você acaba criando uma habilidade de como funciona o negócio na ponta. Então eu visitava os clientes e o intuito não era uma venda direta, era entender o negócio dele, a realidade dele, como é que ele via a Planalto, tá? Isso é importante, e o que ele tinha de projeto para o futuro. E aí a gente vê onde é que a Planalto poderia ajudá-lo no que ele necessitava para aquele momento presente e o que ele iria necessitar para o futuro. Então isso fez uma grande diferença, por eu entender do negócio e por estar dentro da operação e ao mesmo tempo muito próximo e muito dentro do mercado. Uhum. E aí, como a gente, em 2024, a gente contratou uma empresa que implementou a governança aqui, porque quando você... E no nosso segmento, o movimento de consolidação, cada vez mais uma concentração em grandes grupos, e aí para a gente crescer, a gente precisa de estar estruturado, a gente precisa de estar profissionalizado, a gente precisa ter uma governança muito bem implantada, e foi o que aconteceu em 2024. E você precisa de preparar a sua liderança para isso. A sua liderança, os seus gestores, porque eles precisam de ter maturidade para isso. Então, 2024 foi o ano da gente preparar essa governança, preparar essa liderança que, na realidade, a gente já vinha preparando, porque nós sempre investimos muito
na nossa equipe, em desenvolvimento, em habilidades, em tudo que tem de treinamento e capacitação, não só voltado a produto, mas a relacionamento, a liderança, a desenvolvimento de habilidades, a processos, né? E 2024 foi realmente um momento importante da gente ir saindo da operação. Começamos a fazer alguns rituais, algumas rotinas de reuniões, onde a gente conseguia enxergar os resultados das áreas, dos departamentos, mensurar a performance. Aí você precisa de realmente ter umas ferramentas que te mostre isso, com segurança, para você tomar decisões. E aí foi quando a gente já, em 2025, a gente já foi no movimento de ir para o conselho. Então hoje a gente já faz as nossas RCAs, que é as reuniões de conselhos mensais, e a gente participa de algumas reuniões estratégicas no decorrer aí da semana, junto com a nossa liderança. E eu falo, o ano passado, 2025, nós compramos a operação do Tocantins, do estado todo, como Valtra e Fendt. E isso só foi possível pelo nível de governança e de organização que a gente estava. Que vocês estão construindo. Exatamente, porque se não fosse, a gente não poderia assumir esse compromisso. Porque senão Desafiador, né? É muito desafiador. Primeiro, num momento delicado de mercado, né? Você mais que dobrar de tamanho em termos de municípios. Pós-pandemia, com uma estrutura de pessoal ainda em desenvolvimento, né? Mas ao mesmo tempo, como a gente participa muito do negócio, nos dá uma segurança maior de realmente conseguir ampliar e de replicar o modelo de Goiás para o Tocantins. Então isso foi muito importante. Marco, deixa para nós uma mensagem para o espectador, para o colaborador, para o produtor rural e para a Priscila. Primeiro, você precisa de fazer tudo com paixão. Tudo que você vai fazer, você tem que fazer paixão. Porque se você fizer por fazer ou por dinheiro, o dinheiro precisa de ter. Mas ele tem que ser consequência do que você faz no dia a dia. E fazer aquilo com paixão e com amor, que é o que eu falei. Segundo, você precisa de ter um propósito. E se você não tem, você precisa de parar um tempo e pensar num propósito. Porque eu tenho um propósito meu e eu acordo todos os dias em função do propósito que eu tenho. Então, a pessoa que não tem propósito, ela acorda sem ter um norteador. Então, o propósito, ele é norteador. E para a Priscila, que eu admiro ela demais da conta, como pessoa, como ser humano, como irmã, como amiga e como empresária, ela é uma empresária de sucesso, porque a própria história fala isso. E os números não mentem. Então, se a gente for olhar a história de vida dela, a história profissional dela e onde é que nós conseguimos chegar, isso é para poucas pessoas, é para realmente pessoas que amam o que faz, pessoas que têm compromisso, que têm propósito e sabem onde quer chegar. Então, e dizer para ela que ela é o amor da minha vida e o meu diamante e que eu desejo todo mais sucesso e todo o amor e todo o carinho desse mundo para ela. Bruna, qual que é o seu papel hoje aqui dentro da Planalto? Eu sou supervisora de operações comerciais e no meu departamento a gente tem compras de máquinas e implementos e a gente tem o administrativo de vendas, que é um apoio à equipe comercial. Então toda a parte de relatórios de vendas, de acompanhamento de ações do comercial, máquinas, o nosso CRM, todo esse acompanhamento é feito dentro do meu departamento. Como que é a gestão da Priscila aqui dentro? A Priscila, ela é muito ativa, né? Ela conhece muito bem todas as áreas, ela tem um domínio muito grande
desse negócio. Afinal, ela cresceu aqui, né? Então, e já tem 20 anos que ela está como líder. Ela é uma incentivadora de sonhos, inclusive. Eu acho que qualquer colaborador aqui conhece a frase dela: sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho, então sonhem grande. Sonhem e realizem. A gestão da Priscila, ela é muito focada em meta, em estratégia, em cumprir, né, metas. Então, são sonhos, mas são sonhos para ser realizados. E ela deixa isso sempre bem claro pra gente. Ela é firme, mas ela tem esse lado mulher, que eu acho que naturalmente a mulher, a gente tem uma escuta mais sensível, a gente sabe ouvir ali os dois lados, né? E essa questão do feminino, ela possibilita a ampliação de ideias, a diversificação de ideias, né? E aí quando você diversifica as ideias, eu acho que você enriquece o diálogo, né? Você enriquece aí a tomada de decisão também. E esse é um perfil da Priscila. E como que é ter ela como líder? Há quanto tempo aqui você sabe que ela pode proporcionar esse sonho para essas mulheres? Não. A mulher pode ser, sim, a líder de uma empresa, a presidente de uma empresa. Isso é muito motivador, porque ela está abrindo portas para a gente. Com concessionária agrícola, eu acredito que ela é a única, Valtra pelo menos, ela é a única mulher que é dona. Então, dizer pra gente realmente que a gente é capaz... a gestão é masculina, A maioria né? da gestão é masculina. Então, é dizer pra gente que sim, que a gente pode, que a mulher pode. E aqui, sem romantismo, com dedicação, com trabalho, mas que é possível e que a gente pode chegar onde a gente quiser. Como que você enfrenta o seu dia a dia, Bruna, dentro de uma empresa também, apesar que nós já estamos vivendo aí, né, nos anos 2026, muita coisa já evoluiu, mas como você se sente num ambiente que há um tempo atrás era muito masculino, como a agropecuária brasileira? A Planalto, ela trouxe um formato pra gente que não é falar simplesmente de inclusão. A gente realmente, nós fomos integradas na empresa. Então eu me sinto segura, eu me sinto confortável. Eu tenho lugar de fala, eu sou respeitada pelos meus colegas, porque se a líder da minha empresa é uma mulher, se o vice-presidente, o CEO, eles respeitam e eles nos dão esse espaço, então é natural que na base aconteça da mesma forma. Então, pra gente que está aqui dentro do back-office, isso é mais tranquilo, a gente realmente se sente num ambiente seguro para dar a sua opinião, para decidir coisas que em algum momento você vai estar indo numa ideia contrária a um homem, a um masculino, mas a gente vai ser ouvida. Mas eu acredito que para as meninas que estão na ponta, as vendedoras, hoje a gente tem líder no pós-vendas, que é a Rangélica. Então, você está falando de serviços, né? Você está lidando ali com um time quase que 100% masculino. Nesse ponto, eu acho que o desafio é um pouco maior, porque existe sim ainda alguma resistência, no sentido de que a mulher ela vai ter que provar mais vezes que ela é capaz, que ela entende de um motor de máquina tanto quanto um homem. Então, eu acho que os desafios são maiores para as meninas que estão ali na linha de frente. Para a gente que está aqui, a Planalto realmente construiu um ambiente seguro para a gente, porque isso vem de anos. A gente tem uma meta que hoje virou um indicador interno da quantidade do time feminino. Então, a gente tem um indicador aí de que tem que ter pelo menos 30% do time ser mulher. Olha, que bacana! E isso vem sendo construído há muitos anos. Hoje a gente já conseguiu chegar nesse número, mas o próprio mercado tinha que absorver isso, né? A empresa tinha que se adequar a essas mudanças. E aí, assim, não é um número só para se cumprir. Tem que ter 30% e nós vamos colocar as mulheres em qualquer cargo. Não, a gente tem cargo de liderança. Eu vim da base, eu fui uma analista e tive a oportunidade de crescer, de ter um cargo de liderança. Então a Planalto, ela se preocupa com a sucessão e o time feminino está totalmente integrado nesse projeto.
Priscila agora num ambiente que é novo para muita gente, mas que para você já tem um bom tempo que você está aqui, mostrando um outro lado da Priscila que fala realmente de uma prática que tem que ser adotada com urgência nas empresas, nas famílias, nas propriedades, que é a sucessão, né? Com certeza. Na verdade, esse é um projeto antigo, né, Claudinha? Eu acho que talvez seja o meu propósito de vida agora. Eu que vim de processos de sucessão, né? E eu falo o seguinte, que é um processo que ele tem que ser decisão. Você tem que decidir. E eu vejo hoje, principalmente no agro, a dificuldade que as pessoas têm de falarem coisas difíceis. E a gente precisa falar de coisas difíceis. E como eu tive muitos problemas no processo de sucessão em empresas familiares, que a gente sabe o seguinte, eu escutei isso num evento super fantástico. Gente, a gente tem aquela coisa que empresa familiar não dá certo. Ela dá muito certo. Só que a gente tem que ter processos claros, entendeu? Acordos claros. E a gente, quando é só família, a gente envolve muita emoção. E eu vejo que a questão do CNPJ, ele não pode ser emoção. Tem que separar. Tem que separar a emoção da razão. Então eu venho contar um pouco dessa história, de tudo que eu passei e que serviu de lição para mim. Que eu acredito que as pessoas não precisem passar pelo mesmo caminho que eu passei. Priscila, quais os pontos mais fortes que você hoje falaria, Cláudia, esse e esse, eu vejo que é a maior, é a parte mais delicada de uma sucessão? O que eu vejo? A importância para mim é o seguinte, entre o sucessor e o sucedido, o desejo tem que ser mútuo. Esse é um ponto. Esse é um ponto crucial. Não adianta a pessoa, o pai, querer que o filho vai sucedê-lo, sendo que não é o desejo do filho. E eu sempre falo em algumas apresentações que eu falo o seguinte, gente, ser herdeiro não tem nada errado. O problema é, às vezes, a pessoa enfrentar uma empresa, sendo que não é o desejo dele. Então, eu parto do princípio seguinte, tudo que a gente faz, a gente tem que amar o que a gente faz. Senão, não faz sentido. Eu tenho isso na minha vida e carrego desde os meus 15 anos, quando eu comecei minha vida sonhando com a minha independência, sonhando ter uma empresa de sucesso. Então, eu vejo que precisa ser muito falado. É um tema que eu vejo que eu trabalhei isso muito na questão das minhas mentorias. Fiz a formação da minha governança, fiz formação de conselhos em 2 institutos, um pelo IBGC, que o pessoal conhece muito. Então, assim, a gente precisa falar mais sobre isso. Principalmente na questão do agronegócio, eu vejo dificuldade das famílias em falarem sobre isso. Porque, assim, a maioria, né, antigamente era muito o pai, né, o avô, o Esperava bisavô, morrer, né? Esperava morrer e tudo isso. E hoje eu vejo o seguinte, eu até encontrei uma vez com um cliente meu e perguntei para ele se ele estava fazendo o programa, ele tem 3 mulheres, como que estava o processo sucessório dele. Ele falou, não, tá tudo resolvido. Eu falei, tudo resolvido? Vamos ter uma hold. Eu falei, mas o que é a hold? Tem a ver com a sucessão. Eu tenho ouvido muito isso, nada. Gente, não tem nada a ver. Você entendeu? Era um complemento, entendeu? Então, assim... O acessório. É o acessório. Então, assim, as pessoas têm que entender, falar, discutir sobre isso. Porque é o seguinte, a família é um bem muito precioso. E você vai lidar com muita coisa boa e muita coisa ruim de todo mundo. Porque nós temos qualidades e defeitos. E tem muito ego, e tem muita vaidade. O que eu faço convite para todos vocês? Comecem a falar mais sobre isso nos seus lares, nas suas empresas. Comece a fazer um projeto. Se não começou ainda, pense sobre isso. É muito importante. Porque o sucessor, eu entendo que ele é o gestor do negócio. O herdeiro, ele vai herdar o negócio. E aí ele pode fazer o que ele quiser do que ele está herdando. Uhum. Mas o sucessor, ele vai dar continuidade, crescimento, outro patamar para o negócio. Eu em algumas entrevistas da Produz, Priscila, inclusive aqui no estado de Goiás, em São Paulo, eu toco muito. E a sucessão? E a sucessão? Não tem. Mas eu tenho filhos de sucesso. Certo? Tá tudo certo. Tá tudo certo. Mas e o seu negócio? Não, mas talvez o meu neto. Mas você vai ter esse tempo? Então eu vejo, como que você enxerga isso? Essa esperança? Não, meus filhos são de sucesso, ótimo, que bom.
mas aí você colocar toda uma expectativa num neto que ainda tem 3 anos. O que eu vejo? O primeiro ponto, assim, é muito novo, né? Para esse neto ter o desejo de falar sobre o negócio, né? Então, assim, eu sempre falo isso, o desejo não pode ser de um, tem que ser dos dois. E esse neto ainda nem E tem esse como... neto nem pensa sobre isso, né? Mas o que eu vejo que é muito importante a gente construir nas empresas são essa questão da parte jurídica também. Questão dos acordos de sócios, dos herdeiros que ficam, dos sucessores, como que vai ser o direcionamento, entendeu? Eu tenho uma família toda, nós temos os agregados. O que será feito desses agregados? Eles vão entrar para a sociedade? Ou eles não vão entrar na sociedade? Maridos, esposas, filhos, sobrinhos. Isso tudo. Então, assim, isso tudo hoje é muito claro essa questão dos termos de acordo de sócio. Das holds também, mas são acessórios. É por isso que eu faço o convite a todos vocês para falarem sobre esse assunto. Porque ele pode ser mais leve, ele pode ser menos traumático. A gente não precisa quebrar as famílias, quebrar as empresas para que a gente chegue num consenso. Você acha que existe ainda muita rejeição ainda do sucedido aceitar a sucessão antes? Com certeza. Essa pode ser uma das maiores dificuldades? Essa é uma das maiores dificuldades, porque na verdade a gente acha que a gente é imortal, né? Mais do que o do sucessor? Com certeza. Porque na verdade é muito difícil, assim, porque a gente acha que a gente é imortal, a gente acha que a gente é insubstituível, isso não existe. E muitas das vezes a gente acha que ninguém faz melhor do que a gente. A gente fez aquilo a vida inteira. Ô Priscila, e quando a sucessão não acontece dentro da família, e sim de um amigo? Pode acontecer. Tem empresas que acontecem. Tem empresa, eu conheço grandes impérios que tem no conselho, são mais de 20 pessoas que tem nesse conselho, não tem ninguém da família. E quem hoje é o executivo e que está dando sequência ao negócio é um cara de fora, um terceiro, que está tocando a operação. Eu faço o convite para a questão da sucessão, é justamente quem não pensou tem que pensar. Ser herdeiro não tem nada errado, quero ser herdeiro, sim. Não quero ser sucessor. Esse seu negócio não é interessante, para mim não é o que eu amo fazer. Eu quero outro negócio. Eu quero outro negócio. E você tem que se sentir à vontade para falar isso para os pais. Eu vejo que tem grandes empresas ainda, inclusive no nosso estado de Goiás, grandes empresas com movimento nacional, que elas estão na mão da família e está iniciando uma sucessão. Mas você vê que ainda tem ali o apego do sucedido em estar dirigindo os passos do filho, do sucessor. Isso não é bom, né, Priscila? Isso inibe. Eu acho que, na verdade, esse é um projeto. E é um processo. Eu acho que é porque a gente acredita que a gente fazendo, a gente estando ali, as coisas vão acontecer da melhor forma. E assim, e não é uma coisa da noite pro dia, é uma construção. E ela não é a curto prazo. Porque eu tenho que trabalhar o sucessor, eu tenho que trabalhar o sucedido. A confiança, entendeu? As entregas, o conhecimento. Porque eu falo assim, hoje, com 50 anos, eu olho para trás, eu lembro do meu avô tinha um ditado, que também é outro que eu acho super interessante. Ele falava, se vocês escutassem 5% do que eu falo para vocês e vocês me obedecessem, vocês errariam muito menos. E não adianta, eu preciso errar para aprender. Priscila, aqui é um ambiente que você construiu para você levar as pessoas um pouco dessa sua experiência. Isso. Fala um pouco desse momento, desse lugar, quem precisa, como que seria esse aconselhamento, como seria essa orientação sua, como que seria? Claudinha, esse projeto eu estou fazendo, ele tem mais ou menos, a gente começou essa construção tem 1 ano e meio. E aí eu fiz esse escritório, porque eu sou muito das caixinhas, né? Uhum. Eu sou assim, eu marco o horário com a Claudinha às 14, às 15, 16, eu sou assim, atrasou 1 minuto, para mim eu já fico incomodada, então eu sou muito organizadinha nesse movimento. E quando eu estou na Planalto, eu falo de Planalto. Dificilmente eu atendo o celular.
Agora aqui eu preparei com muito carinho, com muito amor e trouxe também um pouco da arte, que é uma coisa que eu amo. Porque eu quero trazer para esse momento, por mais que falar em sucessão, as pessoas entendam que é pesado, mas é a questão da leveza, que é da arte, um lugar bonito, um lugar aconchegante, que você possa se sentir Leve. em casa, um lugar leve. Entendeu? Assim, é isso que eu preciso passar, porque eu acho, a minha experiência não vai servir para sua, porque na verdade não é receita de bolo. Mas eu acho que eu consigo orientar para que seja uma coisa, uma forma profissional, parceiros que realmente façam a coisa certa, porque a gente também, esse debate, eu sempre quis muito. Eu sempre fui muito curiosa, como eu te falei anteriormente, e sempre gostei de inovar. Por mais que eu não soubesse alguma coisa, eu contratava alguém, eu aprendia, eu queria uma consultoria, e a gente erra e acerta muito. Então eu tenho alguns parceiros também, que são pessoas que eu confio, que têm condição também de apoiá-los nesse movimento. E um mediador onde não tem emoção, não tem ego, não tem vaidade, é muito mais fácil. Hoje você seria uma mediadora nas famílias? Uma mediadora nas famílias. Porque como dizia o seu Alberto, meu avô, que eu sou fã número 1, né, tem coisas que não adianta fazer careta para cego. E muitas das vezes, quando você fala de empresa, de negócio, para as pessoas que não estão envolvidas, é muito fácil. Agora vai lá no dia a dia de uma empresa, vê o tanto que é difícil você liderar uma empresa, é gente, é política, é banco, é todo dia, é um dia diferente. E ainda você ter que lidar com um conflito é muito custoso, é muito difícil. A gente está falando muito de empresa, né? Mas nós temos que lembrar que temos as grandes fazendas, que são empresas, São empresas, né? E que elas, eu acho que nesse sentido a gente encontra muito mais, porque nem todo mundo está disposto de cuidar de um negócio rural, porque não é fácil. Você também tem condições de ajudar essas famílias? Claudinha, na verdade, eu vejo a fazenda como uma empresa, né? Os conflitos, eles são praticamente São os iguais. mesmos. Então não tem muita diferença. Eu acho que quando fala de família, é onde que eu quero apoiar, é onde eu vivi na prática. Então independe se é fazenda, se é do agro, até mesmo que não seja do agro, é a sucessão. O meu foco é trabalhar, é falar dia e noite sobre sucessão. E eu vou assim incomodar e vou cutucar e quero assim, é o meu legado que eu quero deixar. Ô Priscila, existe uma cobrança dos pais? Eu tenho uma propriedade. Meu filho não tem interesse ele tem a carreira dele. E muitas vezes as pessoas chegam e criticam. Cláudia, por que você vai continuar nesse negócio? Seu filho não quer, quer dizer, você está fazendo um negócio para deixar ele de herdeiro? Isso é uma crítica que principalmente o produtor rural, ele enfrenta muito. Você está se matando de trabalhar para deixar dinheiro para o seu filho, sendo que ele não vai levar o seu negócio adiante. Eu não tenho que pensar dessa forma, né? Não, acredito. O negócio não. é meu. O negócio é seu. Foi eu que escolhi lá atrás. Foi você que escolheu, a escolha é sua, não é E o meu dele. filho não precisa passar por isso se ele não precisa dessa quiser. escolha. Se ele quiser ser herdeiro, se acontecer você morrer, ele pode vender. Você fazer uma preparação com a sua morte, o que pode fazer? O que vai ocorrer após? Você pode também estar várias opções para ele. Na verdade, o nome disso é apego, né? É, apego. E é muito apego. Muito apego. E eu posso te falar que é um pouco também, não só de apego, mas de soberba. Capricho. Capricho, vaidade. É o que a gente está falando. Resumindo tudo na vaidade. É. Existe, então, muito trabalho a ser feito. Muito trabalho. Mas, gente, nós somos mortais. E a vida é muito frágil. O papel não esquece nada. A gente precisa escrever. Até pra gente legar um legado que faça sentido. Eu já escutei pai de família falando assim, não quero nem saber o que eu morrer, ele deixa eles brigando. Não é isso. Destrói uma família. Você chega a ser até irresponsável para falar isso, né? Então eu acho que a gente precisa falar, pensar, colocar como projeto de vida,
falar nos almoços de domingo para a família, conversar mesmo sobre isso. Entendeu? Porque assim, gente, é tão bom a hora que você vê uma empresa de sucesso em terceira geração, em quarta geração, e são tão poucas. Mas eu acho que são tão poucas e não precisa ser poucas daqui para frente se a gente começar a falar nisso agora. E a gente já vive muitas empresas que estão em guerra. Sem os pais terem morrido, está em guerra. Já está em guerra. Já está em guerra. Qual o seu maior legado? Primeiro, amar o que faz. Eu acho que é isso. E dar continuidade na história da Planalto Tratores, que foi um filho, né, que eu tive e que foi um sonho de realização muito grande. E esse novo projeto que se inicia agora, de poder plantar uma sementinha em cada família, Ajudar um pessoas. despertar, ajudar pessoas. Plantar uma sementinha para que pense nisso, para que eu possa ser lembrada assim, com carinho, uma pessoa que foi responsável por algo bom. De alguma forma você sempre gostou de cuidar de pessoas, porque na Planalto você cuida de pessoas. Você cuida da agropecuária, você cuida dos colaboradores, dos gestores que estão ali com você. Você só mudou um pouquinho, mas mesmo assim você está no meio, né? Você está de um lado e do outro, né? Mas a vida é isso, a empresa é isso. O que é? Processo e pessoas. Então, se eu não gosto de pessoas, não tem como. Entendeu? E acho que a vida é isso, é cuidar, é um cuidando do outro. Você vê uma diferença nas duas Priscila? Na presidente da Planalto e na conselheira, na aconselhadora que está aqui? Eu acho que hoje, a Priscila de hoje daqui, é a mesma de lá. Você se vê mais sem pressa hoje? Mais sem pressa. Me programando para ficar mais sem pressa. E um dia de cada vez. Deixa uma mensagem para os nossos espectadores, para os nossos produtores, para os nossos empresários, para as nossas famílias, principalmente para as nossas famílias. Hoje é um dia muito especial, né? Hoje foi o primeiro vídeo que eu gravei com essa minha amiga, que eu sou fã número 1. E estou muito feliz de abrir a minha nova casa para vocês e fazer um convite muito especial para todos vocês. Vamos não só falar, mas escrever e colocar como um planejamento de vida na empresa e na família como projeto de sucessão. Isso é muito importante. Nós todos somos mortais e precisamos deixar um legado que realmente faça sentido e faça história. Eu falo o seguinte, gente, eu tenho muita fé e acredito muito que com Deus na vida da gente, a hora que a gente pensa no plantar e no colher, não tem segredo. Então vamos plantar o bem, que a gente sempre colherá o bem. Gratidão. E é com muita gratidão que nós finalizamos esse episódio de hoje. Primeiramente agradecendo a Deus pela oportunidade de trazer a história dessa grande mulher. Legado. Um legado escrito no dia a dia de muito desafio. Que doeu, mas que valeu a pena. Que trouxe muito aprendizado e ela agora pode levar para construir famílias e não permitir que a família brasileira se destrua. Obrigado a todos e até breve, amigos. Chegamos ao fim de uma conversa que foi uma verdadeira aula de liderança. A história de Priscila nos mostra que a sucessão não é apenas sobre herdar um cargo, mas sobre ter coragem de honrar o passado enquanto se constrói o futuro. Se você leva uma lição daqui hoje, que seja esta: um legado só se mantém vivo se for alimentado com inovação e valores sólidos. Ficou claro que, seja no agro ou em qualquer setor, a governança é o que separa empresas que duram das que ficam pelo caminho.
Desejamos que este episódio tenha provocado mudanças na sua forma de pensar a gestão. E agradecemos a Deus por esta oportunidade. Também agradecemos a Priscila Nunes, seus familiares e colaboradores por nos permitir este momento de aprendizado. E agradecemos a você pela audiência. Te espero num próximo episódio e até lá.